Bom, voltando aqui então, eu vinha dizendo que para linkar com o tema do seminário hoje, eu acho que essa pesquisa mostra que quando você não consegue individualizar a sua terapia ou seu manejo no paciente, você pode pensar, com base nas evidências disponíveis, em individualizar o manejo em subgrupos, seja por raça, seja por sexo. Isso não só em tumores hematológicos, como em tumores oncológicos, como em qualquer outras doenças. Agora, linkando um pouquinho com aquilo que eu tenho desenvolvido aqui hoje, não é na área de tumores hematológicos, mas na área de tumores sólidos, especificamente em câncer de mama, mas pensando nesse lado da terapia personalizada, né? Uma das terapias personalizadas, uma das terapias das imunoterapias hoje existentes para câncer de mama é o pembrolizumab, que ele é usado de forma neoadjuvante em pacientes com câncer de mama triplo negativo, que é um subtipo bastante agressivo, com um prognóstico ruim. E ele atua inibindo o PD1, PDL1, né, fazendo com que a célula T, então, consiga ter sua ação no tumor. Contudo, os clinical trials mostram que essa droga, ela tem sua ação, ela é efetiva, mas cerca de 30 a 40% dos pacientes não atingem resposta patológica a essa droga. Ou seja, depois da terapia neoadjuvante, eles passam por um ciclo de cirurgia e o espécime é retirado e é visto se existe evidência de tumor ali ou não. E cerca de 30 a 40% dos pacientes ainda têm evidência do tumor. E nós resolvemos então investigar o porquê alguns pacientes respondem e por que outros não. Se existem biomarcadores que a gente pode usar, ou que a gente pode usar como target para drogas, para fazer com que uma maior porcentagem dos pacientes responda e tenha benefícios aí da terapia. Nós então desenvolvemos um projeto aqui onde nós coletamos sangue periférico dos pacientes no momento antes da terapia, durante a terapia e depois da cirurgia. E nós fazemos então uma análise tripla nesse sangue periférico e no plasma desses pacientes, usando citometria de fluxo, usando o sequenciamento celular de nova geração, onde nós conseguimos sequenciar até 1 milhão de células, e dados de proteômica. E nós vimos, então, essa aqui é uma imagem bonita que mostra a distribuição de células nesse grupo de pacientes com câncer de mama triplo negativo. Nós temos 18 pacientes, sendo 11 que responderam à terapia e 7 que não responderam. E nós vimos algumas diferenças já no baseline, antes da terapia, nesses pacientes que podem ser aí assuntos de novas pesquisas ou de novas drogas, né? A citometria de fluxo, para passar bem rápido nos resultados aqui, a gente poder bater papo, na última coluna e na coluna do meio são as comparações entre quem respondeu e quem não respondeu. Você vê diferença nas cores, diferenças na composição celular, nos marcadores que essas células exibem. Esses gráficos mostram a comunicação celular em azul para os respondedores, em vermelho para aqueles que não responderam à droga, e nós vemos que no baseline, antes do tratamento e durante o tratamento, existem mais comunicações mais fortes entre as células daqueles que respondem, e no período pós-cirurgia, aí sim, aqueles que não respondem têm um maior número e uma maior força de comunicação celular, talvez indicando aí uma comunicação tardia, um sistema imune que anda mais devagar, que não está pronto no baseline, que acaba, por isso, tendo uma comunicação tardia. Nós também encontramos diferenças na forma como as vias celulares são ativadas entre aqueles que respondem e aqueles que não respondem à terapia. E esses últimos gráficos aqui mostram as diferenças na proteômica, né? Nós temos painel de resposta imune, de inflamação, de metabolismo, e se você comparar a segunda linha com a terceira linha, que são aqueles que respondem e aqueles que não respondem, comparando a fase em tratamento versus a fase antes do tratamento, você vê que os gráficos daqueles que respondem têm muito mais proteínas marcadas em vermelho, aí, que elas mudam significativamente durante a fase de tratamento, quando comparados àqueles que não respondem. Bom, procurei passar bastante rápido para a gente poder conversar aqui e obrigado novamente pela oportunidade.
Olha, as duas apresentações excelentes, foi acima do que eu esperava. Eu já conheço o Dr. Nelson de vários anos, já sabia que ia ser uma aula fantástica, mas foi muito mais, muito mais do que eu esperava e é motivo de muito orgulho mesmo. Eu fiquei pensando enquanto o senhor estava falando, né, que essa vai ser uma pergunta que eu quero fazer para vocês, e tá claro, mas eu queria saber qual que é o segredo do sucesso aí dessa parceria. Primeira pergunta. Parceria minha com o Com o Nicolas. Nicolas, isso. Olha, eu acho que o Nicolas, ele teria sucesso com qualquer parceria, não é? Você, a gente, eu tenho alguns alunos da pós-graduação que eles não precisariam nem de orientador, né? Você sabe disso, né, Alexandre? Você viu, é que são aquelas pessoas que fazem muito bem seus cursos, ficam muito bem preparados, sabem onde querem chegar e vão atrás dos seus sonhos e de ter o melhor resultado possível para isso, né? Então, a minha impressão é que a nossa função como orientador na pós-graduação é exatamente encontrar esses alunos que são aquelas pessoas que realmente são. Você enxerga que elas querem fazer uma carreira acadêmica, que têm vontade, e dá para eles a liberdade de eles poderem desenvolver aquilo e orientar. Eu me lembro que a primeira vez que eu conheci o Nicolas, que ele veio me procurar, eu falei assim: ó, Nicolas, você vai falar, ele vai lembrar disso. Eu falei: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é saber o que é leucemia, né? Então vamos começar com um dia a gente marca, eu vou te apresentar o que se sabe hoje de leucemia mieloide aguda para você começar a poder daí para frente. Esse menino que não é mais menino agora, né? Mas na época era, né? Ele foi se fazendo. Então, eu acho que a verdade é assim: nossa função como orientador é ajudar, dar suporte, mas a principal segredo é na vontade do aluno, é na vontade e na vocação. Essa é que eu acho que é o segredo de você conseguir fazer alguma coisa. O caso do Nicolas, por exemplo, o Nicolas me surpreendia todo dia. Quer dizer, ele foi fazer a tese de leucemia mieloide aguda, aí ele se envolveu na história com as urgências com os retornos não programados. Aí eu apresentei a ele o, o Amaro, que fazia isso aqui, ele já estava fazendo isso lá, e ele foi fazendo. Quer dizer, ele foi fazendo. Aí, no fim, ele foi fazer cardio-oncologia. No fim, realmente eu acho que é muito da vontade do aluno, e acho que todos vocês que estão assistindo aqui, que são docentes da pós-graduação, certamente devem ter essa mesma impressão. O que você Excelente. acha, Nil? Nicolas? Eu vou complementar. Eu acho que o segredo do sucesso está no casamento entre claro, o interesse e a proatividade do aluno, entre a qualidade do aluno, mas também na qualidade do orientador. Então, como o Dr. Nelson disse, ele foi um grande orientador e juntou as boas qualidades que o orientador precisa ter, porque toda construção, toda casa precisa ter bons pilares, senão ela não para em pé, né? É assim como uma orientação, seja de iniciação científica, seja de mestrado, seja de doutorado. Então, esse exemplo que ele deu da aula de leucemia mieloide aguda, acho que é um grande exemplo para isso, né? Quando eu estava começando, ele se dispôs a parar por meia hora, uma hora, para me dar uma aula sobre tudo que se sabe de leucemia mieloide aguda, para que eu pudesse ter uma base para começar a entender o que eu conseguiria fazer nesse campo. E ele sempre teve disponibilidade, sempre ajudou, sempre se envolveu, me conectou com as pessoas certas, e é esse o papel do orientador, é indo dando apoio, como se fosse um pilar de uma construção, para que o aluno consiga é, terminar a construção dessa casa com os pilares já feitos. Não, excelente. Bom, vendo eu já conheço, como eu disse, o Dr. Nelson de vários anos, mas vendo a apresentação dele, toda a trajetória dele, eu não teria dúvida. Se eu fosse aluno hoje, eu escolheria ele para ser o meu
orientador, mesmo que eu não quisesse fazer hematologia, porque é impressionante, assim, a produtividade do senhor ao longo desses anos, assim, o pique, né? Eu até anotei o começo da sua fala, e a gente sabe disso, a excelência em termos de atendimento aos pacientes com extrema prontidão, qualidade. Eu, como médico do corpo clínico do Einstein, então eu me sinto lisonjeado de ter e agraciado de ter visto casos com o senhor e com sua equipe, porque isso que eu acho que é muito interessante. Além da pesquisa que integra ao cuidado do paciente, isso também reflete nas pessoas que estão ao seu redor, como um infectologista, por exemplo, que vai aprender muito com o senhor e com o seu time, com tudo isso de conhecimento que vocês foram gerando ao longo do tempo. Anotei também a questão de inovação, e está aí mais do que claro, né? As coisas que o senhor faz e demonstrou. A questão da justiça social, fantástico também. Eu até gostaria que o senhor mencionasse isso. Eu sei que o senhor tem projetos sociais, se o senhor puder mencionar isso na exposição. E também eu me lembro, quando eu entrei no Einstein, o senhor era diretor clínico, então também tem um apelo grande aí de gestão hospitalar, que eu queria que mencionasse sobre isso. E também eu costumo acompanhá-lo como fã das suas músicas e do seu grupo. Eu espero no final de ano sempre uma música diferente para a gente apreciar o fim do ano com o seu grupo. Então, por favor, eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Bom, primeiro, muito obrigado pelas palavras elogiosas, mas eu não considero que elas são elogiosas a mim, elas são elogiosas a um grupo, né? Eu sempre acreditei muito em grupo, eu sempre acreditei muito em equipe, é por isso que quando hoje eu vejo o Einstein se organizando em equipes e penso que a nossa é organizada há anos, né? Quer dizer, eu acho que a hematologia, fora os setores tipo pronto-socorro, UTI, os setores próprios do hospital neonatologia, eu acho que foi a única especialidade que se organizou, né? E que nós éramos um departamento subversivo, né? Porque não existia o departamento, nem o programa, nada disso. Quer dizer, a gente criou um departamento subversivo unindo as pessoas. Isso que você falou é verdade, tanto você participou com a gente, né? Hoje a gente tem uma parceria com a infectologia enorme, com a equipe do Luiz Fernando Aranha, com o Moacir da CCIH, porque você não consegue fazer nada que não seja em equipe, em grupo, de uma forma multiprofissional, multidisciplinar, com foco no paciente, né? E a gente tem realmente um projeto muito grande de ações sociais. Já há muitos anos eu comecei trabalhando aqui no Einstein, me lembro nos anos 80, onde nós tínhamos uma pediatria social. Eu me engajei nisso, atendia as crianças do projeto Pediatria do Einstein durante anos, né? E sempre cuidando da mesma forma que eu sempre cuidei qualquer outro tipo de paciente, depois na questão de Paraisópolis também, e depois também com os projetos sociais no transplante de medula óssea. Até hoje nós realizamos em torno de 20% dos nossos transplantes são transplantes gratuitos realizados pelo SUS. Todos esses projetos de terapia celular são projetos SUS, né? Então, eu acho que a nossa instituição, ela nos dá esse benefício. Então, eu sou muito grato ao Einstein. Acho que toda a minha carreira eu fiz um pouquinho na Escola Paulista, eu fiz um pouquinho no Centro de Hematologia de São Paulo, em outros hospitais que eu trabalhei, mas o Einstein foi minha casa, né? E é minha casa até hoje.
Às vezes minha mulher fala para mim assim: para com isso, você não é o dono do Einstein, né? Então, mas eu acho que eu sou o dono, sim, como todos nós somos dono um pouquinho, né? A gente tem que ser um pouco dono para poder fazer essas coisas, né? Então, eu procuro sempre ter esse tipo de ação na área de educação, pesquisa, assistência. Eu acho que essas coisas são integradas, como eu falei antes para você. Eu gostaria que ela fosse cada vez mais, e se eu puder deixar um legado na instituição, atualmente eu estou trabalhando nesse legado, que é a gente subespecializar nossas áreas. Nós estamos criando departamento de mieloma, linfoma, leucemia, doenças não malignas, para que surjam novas lideranças, para a gente poder ir para frente. Essa questão da gestão me ajudou muito. Eu tive a oportunidade aqui no hospital de ter sido escolhido pelo Reinaldo Brandt, então presidente, para ser, durante uma determinada época, diretor clínico, depois diretor médico e trocar todo o programa de qualidade de obter acreditação da Joint Commission. Isso aí me trouxe uma bagagem enorme, uma época em que o hospital você não sabia nem por que que o doente estava internado aqui, quer dizer, e foi uma modificação. Depois eu miguei para dentro do Instituto de Ensino e Pesquisa, aonde eu tive a oportunidade de, por 3 ou 4 anos, ser o superintendente do Instituto de Ensino e Pesquisa. Mas uma coisa que eu nunca deixei de fazer foi hematologia. Então, isso foi muito importante. Então, outra coisa que eu nunca deixei de fazer também é de tocar um instrumento de vez em quando, porque ninguém é de ferro, né? Então, eu tive 2 bandas. Uma banda, a gente está desativado, porque a banda ficou velha, né? Alguns morreram, uns não estão bem de saúde, uns esquecem as músicas. Então, eu fiquei deprimido e não quero mais tocar com eles, né? Quem sabe a gente faz um revival. E os meus colegas de turma, a gente tem se reunido, principalmente na época da Covid, nós nos reunimos para angariar dinheiro para o Hospital São Paulo. E conseguimos arrecadar, tocando e pedindo dinheiro, R$ 200 mil para o Hospital São Paulo naquela época. Então foi um negócio muito bacana, né? E todo ano a gente faz uma música de fim de ano, você tem razão. Eu não sei ainda o que nós vamos fazer esse ano, mas espero que a gente se junte para fazer. Legal. Nossa, Obrigado pelas palavras, tá, cara? muito legal mesmo. Bom, mas eu acho que tudo isso, assim, da sua história e vendo aqui o que é bem interessante, assim, observando em ambas as apresentações, né, a importância do espírito colaborativo, né, entre vocês e vocês com seus centros, e em diferentes contextos, né, isso que o Nicolas também mostrou da pesquisadora dele, ter ido para um outro centro e continua ainda vinculado a ele. Então, essas são as conexões, né, Nicolas, que você foi construindo ao longo da sua carreira. Eu queria saber aí de planos futuros seus, Nicolas, após o pós-doutorado, o que que você vai fazer? Primeiro gostaria de dizer que eu também sou fã das músicas do Nelson, tá? Acho que isso é uma unanimidade aqui. Olha, de planos eu tenho esse pós-doutorado, que em tese tem duração de 2 anos, e depois disso fazer residência médica, provavelmente em clínica médica, para depois ir para ou oncoemato, se eu for fazer aqui nos Estados Unidos. O mistério da fé ainda é se eu vou fazer aqui ou se eu vou voltar para o Brasil para fazer. Isso ainda não sei, mas com certeza especialização médica, mas mantendo a área acadêmica sempre dentro da minha atuação. Também tenho bastante interesse por gestão, por ensino, tentar encaixar um pouquinho disso tudo junto com a minha atuação, com certeza. E em relação ao MD-PhD, né, que é sempre uma pergunta que os alunos fazem, se devem esperar ou não para ir para fora, o que que você aconselha a esses alunos? Olha, essa é uma grande pergunta, porque vai depender muito do perfil de cada aluno. Acho que para alguns alunos pode ser um pró ir para fora antes, para outros pode ser um contra ir para fora antes. Pode ser uma super especialização muito adiantada, ou pode ser algo que ajuda a trilhar um caminho na carreira. Eu, por exemplo, nunca tinha pensado em fazer oncologia, em hematologia, e isso acabou me ajudando a trilhar um caminho, a trilhar um caminho na academia também, que era algo que eu não tinha certeza se eu queria ou não, e agora eu tenho uma certeza. Então, vai variar muito do perfil, do que aquele aluno tem de ambição de carreira, o que ele quer fazer da vida dele, e eu não tenho uma resposta certa para isso, eu acho.
Eu concordo com você. O que eu acho que é interessante, assim, que o Einstein oferece, né, essa oportunidade de, como você mostrou, né, duas grandes famílias oferecendo uma bolsa que cubra o período de estadia, seguro-saúde por 2 anos. Isso daí acho que não tem nenhum lugar do mundo que eu saiba que faça isso. Eu estava lembrando quando você estava falando que quando eu terminei o meu doutorado e eu quis ir para fora, eu apliquei, né, para as agências de pesquisa do Brasil e para fazer um pós-doutorado. E é um processo competitivo terrível. A primeira vez que eu apliquei fui reprovado, então aí você tem que aplicar de novo e ficar tentando para entrar na fila. E agora o Einstein tem um pós-doutorado, né, que ele permite também que o seu profissional consiga ter uma bolsa, né, por um período de 1 ano, que foi essa bolsa que também eu acabei pegando, e eu estou aqui em Iowa por causa dessa bolsa do Einstein. Então, acho que são as oportunidades, como você mesmo falou, que o Dr. Nelson, que o Einstein proporciona, eu acho que elas têm que ser bem aproveitadas. Então, assim, dá para fazer tudo, né? Clínica, como vocês mostraram, pesquisa, inovação, justiça social, que é importantíssimo, gestão. E uma das entrevistas que eu tive, que eu achei cada história é uma diferença da outra, mas também um outro ponto importante é o como que o seu orientador influencia a sua vida. Então, eu vejo aí que o Dr. Nelson teve uma participação fundamental e eu queria também saber do Dr. Nelson quais foram os orientadores que influenciaram ele para ele estar na posição de hoje como hematologista do Einstein. Bom, é interessante a sua pergunta, né? Em primeiro lugar, eu não consegui influenciar o Nicolas suficiente, né? Queria deixar isso claro. Desde que eu conheci o Nicolas, eu estou tentando puxar ele para hemato e ele vai para um. Então, eu falhei nesse aspecto que você está colocando. Eu influenciei ele um pouquinho só. Com relação a orientadores, na verdade, eu não vou nem usar o nome orientadores, né? Eu vou usar o nome mentores, porque não só os meus orientadores formais, que eu me lembro, um deles foi o Cláudio Sampaio, na Escola Paulista de Medicina, que me influenciou muito na área da coagulação, que foi minha primeira área de dedicação, onde ele me fez estudar uma proteína calicreína. E eu era um especialista em calicreína, era um negócio assim incrível, né? Sabia tudo da calicreína, eu sabia purificar a calicreína, onde é que a calicreína se inseria, etc. e tal. Mas uma das coisas que isso me chamou a atenção nessa época, por isso que hoje eu tenho uma vontade tão grande de ter coisas que dão certo na prática, né? É que, apesar de eu ser um baita profissional da calicreína, isto me trouxe pouco do ponto de vista de, de aspectos clínicos, né? Quer dizer, o que essa proteína influenciou na minha vida? Muito pouco, né? Então, agora, foi excelente ter conhecido o Cláudio. O Cláudio foi a primeira pessoa, infelizmente ele é falecido, né? Mas ele foi a primeira pessoa na minha vida e que me disse uma coisa que foi verdade. Foi numa época, muito lá atrás, hoje em dia isso é super comum, que ele falou assim: não deve ser vergonha para um pesquisador fazer alguma coisa junto com a indústria farmacêutica. Então, na época, era um tabu isso aqui, né? Se você fizesse uma coisa com a indústria farmacêutica, você era um vendido, né? E isso na época da universidade, você imagina como é que era isso, né? E ele não. Ele foi fazer, me lembro que ele foi para Bayer, na Alemanha, aonde ele progrediu muito. Então, ele me ensinou muito que existem parcerias que a gente não pode abandonar. Meu orientador também de doutorado também foi uma pessoa fantástica, que trabalhava com oncologia, mas eu tive muitos mentores. Um dos mentores que mais me. Eu tive mentores aqui no Einstein, o Luiz Gastão,
o Celso Guerra, mas um mentor, o Jacó Rosenblit, mas um mentor que sempre me deixou assim muito ligado foi o professor Pedro Clóvis Junqueira, que era um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E esse cara se aproximou, me aproximei muito dele, né? E ficamos muito amigos, apesar da diferença de idade. Por exemplo, quando ele tinha 90 anos, eu devia ter 45, ele me convidou para escrever um livro juntos, né? E aí eu falei, mas professor, o senhor vai escrever um livro nessa altura? Ele falou assim, Nelson, você tem que ter sempre projetos, né? E eu tenho projeto. Agora o meu projeto é você. Então você vai ter que escrever esse livro comigo, né? Fizemos o livro, lançamos na Academia Nacional de Medicina, porque ele era um acadêmico, e alguns anos depois ele acabou falecendo, mas ele me ensinou que ter projeto é muito importante. Então eu cada vez eu fico achando um projeto novo na vida. Agora eu estou aí num projeto junto com o Elias Knobel e com o Rogério Passos aqui da terapia intensiva, escrevendo um livro sobre transplante, terapia celular e terapia intensiva, né? Que os nossos pacientes vão parar na terapia intensiva, os intensivistas precisam conhecer o que são pacientes hematológicos, imunodeprimidos, etc. Então, eu vou procurando sempre um projeto novo, né? Então, a hora que eu acabar com esse, eu já vou ter outro, porque é a forma que você tem de se manter vivo e manter você, eu até diria jovem mesmo, né? Porque senão você acaba envelhecendo, né? E aprendi isso com o Dr. Junqueira. Aprendi muito com o Dr. Michel Janra, também da USP, que foi um grande mentor, o professor Marcelo Pio da Silva, que além de tudo era um grande pianista e era o professor titular de hematologia da Escola Paulista de Medicina. Então, talvez com ele eu aprendi um pouco que medicina e música dão certo, né? Então, sempre você tem que ter um bom mentor, isso é verdade. Não, excelente mesmo. Não, e eu agradeço todas as suas colocações, porque isso são muito importantes mesmo como histórias de vida para a gente poder se abraçar a elas e tentar ser o melhor. Eu gostei dessa história de a gente sempre procurar um novo projeto para se manter motivado. Mas apesar de o senhor falar que não influenciou o Nicolas, né? Ele está aí nos Estados Unidos, então com certeza isso daí é fruto dessa sua grande influência sobre ele, né? Para ele ser um bom pesquisador, um bom médico. Então isso daí é muito gratificante a gente ver o que vocês estão construindo aí, um futuro extremamente promissor e brilhante, né? Não só para o aluno, mas para o orientador, que não tem nem o que falar. Como a gente está num adiantado da hora, né? A gente sempre tenta limitar em 60 minutos. Eu só queria terminar de falar assim, o quanto que eu sou agradecido por vocês estarem aqui hoje. Um outro ponto também que eu não queria deixar de mencionar, que foi falado já num outro seminário internacional, alguém falou de liderança generosa. Foi o Riso que mencionou isso, o Dr. Riso, mas ele falou que não foi ele que disse o termo liderança generosa, foi o Dr. Bento Fortunato, da diálise. E é justamente isso. Então, eu acho que a gente está vivendo aí esse momento de liderança generosa sua, com relação a toda a sua equipe, com seus alunos, seus orientandos, comigo, como corpo clínico, né, em que conseguimos trabalhar juntos aí e continuamos trabalhando, e espero no futuro, fazendo pesquisa, estamos até com um projeto pensando no seu nome, que a gente vai fazer um convite em breve. E eu queria terminar agradecendo, mas eu queria que vocês deixassem aí os dois mensagens finais do que a gente não abordou e que vocês gostariam de comentar para finalizarmos. Nicolas, quer ir primeiro ou posso ir? Posso ir primeiro, aí eu deixo. Você vai fazer um fechamento mais bonito, eu deixo para você. Bom, eu devo dizer que eu concordo com o Alexandre. Primeiro, obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui novamente, né? Mas eu concordo que o Nelson, ele talvez não conseguiu aí me convencer 100% a fazer hematologia, mas se eu fizer residência aqui nos Estados Unidos, eu vou fazer um coemato. Existe ainda uma 50% de chance.
Mas eu acho que o Nelson foi um mentor para mim também. Acho que não foi só um orientador, assim como aqueles que me orientaram aqui nos Estados Unidos foram e são mentores. O Alberto é meu orientador de pós-doutorado, mas a Jill até hoje a gente conversa por mensagem, a gente tenta traçar colaborações, ela tenta me ajudar no desenvolvimento da carreira. E o mesmo para o Nelson, a gente continua conversando, eu continuo assistindo as músicas dele, enfim. É, Acho que de fechamento, eu vou passar um pouco pela experiência de internacionalização e voltando para a sua pergunta, Alexandre, eu acho que a internacionalização eu considero que deve ser algo que todo mundo que tiver oportunidade deve fazer algum dia. É algo que traz um ganho cultural, traz um ganho profissional, traz um ganho pessoal. Para alguns vai ser o momento de fazer mais cedo, para outros vai ser o momento de fazer mais tarde, para alguns vai ser com oportunidade de ter um apoio financeiro, como eu tive, para outros talvez tenha que passar alguns perrengues, tenha que colocar dinheiro do próprio bolso, mas de qualquer forma é um ganho que todos possam ter. Não necessariamente a pessoa vai querer viver para sempre fora do país, muitos querem voltar e trazem de volta esse conhecimento e ajudam o seu país de origem, no caso o Brasil, de volta, outros acabam trilhando o caminho para fora. Mas de qualquer forma, é um ganho para essa pessoa, é um ganho para o país que ela ficou ou que ela deixou, e, e é algo que vale a pena. Bom, eu, em primeiro lugar, queria agradecer, Alexandre, o convite, né? Porque me senti, inclusive, muito honrado de ter participado e muito agradecido com as suas palavras e as palavras do Nicolas sobre a minha vida e sei lá, isso me deixa muito emocionado, né? Do ponto de vista de deixar uma mensagem final, já que você lembrou o riso, eu vou lembrar o riso também, né? O riso me sucedeu no Instituto de Ensino e Pesquisa e ele é um exemplo daquilo que a gente chama de melhoria contínua, né? Pegou um negócio que eu tinha feito e melhorou muito mais, transformou isso numa coisa muito maior. Mas recentemente o Riso foi dar uma palestra que eu não assisti. Mas hoje em dia, com as mídias sociais, você acaba vendo algumas coisas, e eu acabei vendo, eu não sei se foi no LinkedIn ou no Instagram, a colocação dele num evento, né? E nesse evento ele tinha que falar sobre integração exatamente de ensino, pesquisa, assistência, etc. e tal. E ele começou a palestra dele perguntando para o público, provocando o público para que cada um que tivesse ali presente imaginasse o melhor hospital que eles conheciam, né? Seja no Brasil ou no mundo inteiro, né? E depois dele dar um tempo para isso, ele virou e falou assim: Olha, eu tenho certeza que vocês não escolheram o mesmo hospital. Muitos de vocês pensaram em hospitais diferentes, mas eu tenho certeza que todos vocês escolheram um hospital que faz assistência, ensino e pesquisa, não é? Então, eu acho que esse é a mensagem que eu queria deixar final, né? Eu tenho muito orgulho da nossa instituição ter esses pilares: ensino, pesquisa, assistência e justiça social, né? Que é uma forma da gente poder dar o melhor para a gente, para os nossos pacientes, que é a nossa finalidade. A nossa finalidade é dar qualidade de vida, chances de cura, se não conseguir curar, conseguir de alguma forma amenizar o sofrimento dessas pessoas. E eu acho que isso só se faz num ambiente que junta essas coisas todas. Então, que a gente possa influenciar que cada instituição hospitalar no nosso país possa ter seguir esse tipo de exemplo, que não é só do Einstein, mas de muitos hospitais brasileiros que acabaram copiando muitos hospitais americanos, europeus, no sentido de asiáticos, no sentido de trazer esse tipo de filosofia, né? Essa junção dessas coisas.
Excelente, fantástico. Olha, muito obrigado aí, a presença de vocês dois. Abrilhantaram os seminários internacionais do Einstein. Muito obrigado mesmo. Fiquem bem. Obrigado, cara. Um abração. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Tchau. Abraço a todos.